Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live de oração. A gente está aqui mais uma terça-feira para falar sobre a palavra do Senhor. O Senhor trouxe uma palavra muito linda para hoje, tenho certeza que vai fazer sentido para você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, bem-ficada. Que Deus habite nessa noite, nos orientando, que esteja realmente conduzindo esse encontro. É uma alegria a gente estar aqui toda terça-feira para falar da palavra do Senhor. A nossa busca agrada o Senhor e eu tenho certeza que Ele tem se agradado de nós por estarmos aqui reunidos para aprender um pouquinho no meio dessa rotina tão acelerada que a gente está. Então, se você está chegando agora, vamos silenciando a correria do dia a dia. Sejam todos muito bem-vindos. Respira fundo. Vamos nos conectar, se entregue, se dedique nesse encontro. A palavra de hoje é também uma resposta de uma oração minha, algo que eu pedi para Deus e Deus foi me revelando. E de tão lindo que apareceu essa revelação, eu resolvi compartilhar com vocês. Então hoje vocês vão ter um pouquinho também de uma resposta de Deus na minha vida e eu espero que faça sentido na vida de vocês também. Amém? Então vamos lá, feche seus olhos agora, vamos entregar esse momento ao Senhor. Coloque energias positivas, coloque seus pedidos de oração aí em pensamento. A gente está nesse ambiente virtual, né? Então eu não consigo interagir com vocês totalmente. Mas coloque seus pedidos de oração, aquilo que o Senhor precisa, né? Que você precisa que o Senhor haja na sua vida, que você deseja. O Senhor sabe de todas as coisas, Ele conhece o nosso coração, mas Ele se agrada muito quando a gente se coloca em dependência, em comunhão com Ele, na busca, no relacionamento. Amém? Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Senhor meu Deus, obrigado por mais um dia de vida, Pai. Obrigada pelo Senhor vir ao nosso encontro, nos amparando, nos abençoando, Pai. Nessa noite, Pai, eu lhe peço que o Espírito Santo do Senhor fale por meio da minha boca, que a palavra do Senhor chegue até os corações das pessoas, as fortalecendo, as instrumentalizando, Pai. Que o Senhor acolha cada pedido de oração das pessoas que estão aqui. O Senhor sabe aquilo que está dentro do íntimo de cada um, mas nós sabemos, Pai, que quanto mais nós clamamos, mais o Senhor responde às nossas orações. Não existe oração sem resposta e nós cremos nas respostas do Senhor para nós nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Então vamos lá. Vou contar o que aconteceu comigo, o que tem acontecido. Recentemente, eu sou uma pessoa assim que gosto de ficar procurando coisas para melhorar. Então, assim, minha busca de autoconhecimento é não só levar o autoconhecimento para as pessoas, né, por meio da minha profissão, mas também buscar me lapidar. E eu estava vivendo um sentimento de angústia, de perceber algumas coisas em mim que não estavam me agradando. E eu falei, se eu quero, né, ter todos os sonhos que eu tenho, todos os planos, eu preciso trabalhar alguns aspectos em mim. E aí eu fui e falei assim, Deus, me ajuda a curar minha alma. Na semana passada a gente falou um pouquinho sobre isso, espírito, alma e corpo. Como que os nossos pensamentos, né, que correspondem à nossa alma, esses sentimentos podem muitas vezes vir distorcidos, vir de uma forma tóxica. Então eu pedi um renovo para Deus, pedi mesmo, clamei muito a Deus, já tem mais de um mês aí que eu clamei, eu chorei diante de Deus, falei, eu não quero sentir mais isso, faz um renovo em mim. E aí eu fui e coloquei no papel coisas que eu queria que fossem renovadas, como por exemplo a timidez. Quem me vê falando aqui na live não imagina que eu sou tímida, mas no tete a tete, no cara a cara, até que eu pegue confiança nas pessoas, eu tenho uma certa timidez natural. Então assim, eu falei, ô Senhor, me trabalha isso. Então a timidez foi uma das coisas e tal. E aí eu fiz uma lista de 4 principais coisas que eu queria que Deus me ajudasse a moldar, a modelar, para que eu pudesse romper. E aí eu falei, bom, isso é o que eu quero tirar da minha vida. O que eu gostaria de colocar no lugar disso? E aí eu cheguei em 4 palavras. A palavra de coragem, a palavra de ânimo, a palavra de preparação e a palavra de alegria. 4 palavrinhas que eu queria como uma constante na minha vida. Coragem, ânimo, preparação e alegria. E aí, quando eu coloquei no papel, eu vi que a primeira letra de cada uma dessas palavras juntas, né, formava o acróstico CAPA.
E aí eu falei, Senhor, que coisa mais linda isso, que simbólico mais lindo, eu quero vestir essa capa. Mas eu não quero vestir uma capa que não seja ungida por Deus. Eu quero vestir essa capa para que Deus me renove por meio daquilo que Ele traz na palavra. Então hoje eu vou mostrar para vocês 4 passagens na Bíblia que exatamente nos edificam por meio dessas palavras, para que a gente vista a capa de Jesus e nos fortaleça. E se fizer sentido para você, que você vista essa capa também, para a gente aumentar a nossa coragem, ter mais ânimo e disposição, estarmos mais bem preparados e alegres durante todo o processo, independente das circunstâncias. Amém? Então nós vamos falar hoje sobre esses 4 aspectos. O primeiro aspecto, para iniciar, a costura dessa capa, vamos preparar. Você consegue imaginar uma capa? Você vestindo uma capa? Sabe super-herói? Esses dias, o dia a dia nosso, a gente fica buscando, ser super-heróis, dar conta da rotina, dar conta de filho, marido, enfim, a gente dá conta de muita coisa. Só que sozinhos é impossível. Então, o que Deus trouxe no meu coração é assim: se você vai participar do meu exército com uma guerreira, eu preciso que você vista essa capa. Eu preciso que você vista e esteja pronto para a batalha, pronto para as lutas. São essas lutas que vão garantir que a gente continue firme no Senhor. Então, a primeira letrinha dessa capa tá no Novo Testamento, deixa eu abrir aqui, na carta 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Então, tá lá no Novo Testamento. E a palavra do Senhor disse assim, segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Fala assim: pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Vou ler de novo para você colocar isso bem no seu coração. O Espírito de Deus nos deu, pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder, em outras versões aparece a palavra coragem, e de amor, e nos torna prudentes. Em outras versões, a palavra prudente vai surgir como equilíbrio. Olha só que coisa maravilhosa. Timidez, insegurança, muitas vezes o contrário, de timidez e insegurança é exatamente a virtude da coragem. É a coragem que nos impulsiona, a desbravar novos caminhos, a sair da nossa zona de conforto. Quantas vezes a gente entra em zonas de conforto, a gente quer mudança na nossa vida, mas a gente fica querendo que a mudança aconteça dentro da nossa zona de conforto. E não vai ser assim. Todo o processo de mudança, todo o processo de renovação, se você está buscando um novo caminho na sua vida, se você está buscando mais prosperidade, hora ou outra a vida vai exigir de nós posição de coragem. Coragem não é ausência de medo, é fazer as coisas mesmo que com medo, mesmo que com insegurança. E aí a palavra do Senhor nos traz uma palavra muito, muito especial, que é a prudência. Não basta eu ser corajoso e ser imprudente, eu preciso ser corajoso com prudência, com sabedoria. Então, a coragem que eu quero que você vista nessa noite, que você se unja nessa noite dessa coragem, dessa virtude da coragem, é essa coragem que faz a gente romper aquilo que precisa ser rompido, para a gente alcançar os planos bons, agradáveis e perfeitos de Deus para a nossa vida. Se nós não formos corajosos, a gente não vai sair da nossa zona de conforto. E essa coragem do Senhor vem acompanhada de prudência, uma coragem que vem acompanhada de sabedoria, de discernimento, porque o medo, as inseguranças fazem parte da vida, Nós somos humanos e vira e mexe o medo vai bater na nossa porta, não tem vida sem medo. E o medo para a relação humana, para a sobrevivência, ele é importante, é o medo que faz com que uma criança não pule da janela, que uma criança não pule do alto da escada. Tudo bem que algumas são mais destemidas, mas a maioria de nós, a sobrevivência humana, o medo faz isso com a gente. Mas esse medo que a gente vai superar aqui é um medo com prudência. Você não vai se jogar do abismo, mas você vai buscar formas de atravessar esse vale, atravessar esse abismo com mais capacitação por meio do Espírito Santo. Então, a primeira palavra de hoje que eu quero que você guarde no coração é a palavra de coragem. Deus não nos deu um espírito, ou seja, o Espírito que habita em nós, em mim, em você, o nosso
o nosso ponto de intercessão, ele foi construído em cima de coragem, não foi de ansiedade, não foi de medo, não foi de insegurança. Nós precisamos nos conectar. E você pode falar assim, Ana, mas eu não sou corajosa, eu não sou corajoso. Peraí, primeira coisa que você precisa saber é que você tem coragem dentro de você, porque o Espírito Santo de Deus te deu essa virtude. O que nós precisamos é pedir para Deus nos habilitar essa coragem e a gente também colocar no nosso pensamento que a gente pode, com prudência, avançar alguns passos. Muitas vezes a pessoa tímida se encolhe ou se esconde com medo do desconhecido, medo de ser julgado. E nós, nascidos de novo em Cristo, a gente precisa entender que ninguém precisa nos aprovar a não ser Deus. Deus em primeiro lugar. Se Deus nos aprovar, nós estamos com a batalha vencida, porque Ele é o que mais importa. E aí, se Deus nos aprova, nós, consequentemente, seremos aprovados pelas pessoas que importam, pelas pessoas que fazem sentido na nossa vida, que estão caminhando conosco. Então, se vista desse primeiro item da nossa capa, a coragem que vem de Deus, munida da prudência, da sabedoria, e que nos leva para o equilíbrio, no domínio próprio. Amém? Então esse é o primeiro aspecto da nossa capa, a coragem. E aí o segundo aspecto que eu pedi para Deus e Deus me revelou de uma maneira muito linda foi a questão do ânimo. Não basta eu ter coragem se eu não consigo ficar animada, se eu não consigo ficar motivada para sair, para dar o primeiro passo. Então a gente precisa de ânimo, não só para o primeiro passo, mas para manter o quê? A constância da caminhada. Todos os processos de vida, eles acontecem de uma forma intensa, mas eles não acontecem no curto prazo, eles acontecem geralmente no médio e no longo prazo. Então a gente precisa entender que Deus quer que a gente tenha ânimo. Aí você vai falar assim, Ana, mas como é que você vai falar isso? Vamos abrir o segundo texto dessa noite. A palavra é muito linda, gente, de verdade, é muito gostoso o renovo que o Senhor traz para nós. Olha só. Quando a gente começa a viver pela fé, o que é viver pela fé? Eu vou excluir tudo que existe no mundo? Não. É porque o meu valor de fé, a minha busca, o meu relacionamento vem em primeiro lugar para minha saúde física, minha saúde emocional, para minha conexão e principalmente para minha salvação. E olha só o que Deus nos coloca como fio condutor nessa caminhada. Por isso, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. É o segundo aspecto da nossa capa. Coragem foi o primeiro, ânimo é o segundo. O ânimo fala assim, por isso nunca desanimamos. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia após dia. Ou seja, o Senhor está aqui nos falando um pouquinho antes do texto, fala a explicação. Que Deus ele dá o discernimento, ele coloca luz para que as pessoas enxerguem a grandeza de quem foi Jesus e a grandeza do Evangelho, das boas novas de Deus. A partir do momento que a gente tem esse conhecimento, a gente não deve se desanimar. O Senhor fala, a partir do momento que você tem o conhecimento de Jesus, do que representa a vida de Jesus, a morte de Jesus, da esperança da vida eterna, que Jesus é o nosso Salvador, na remissão dos nossos pecados, a gente não deve se desanimar. Embora fora, exteriormente, a gente esteja desgastado, quem aqui com essa pandemia não esteve em algum momento ou está ainda desgastado? Mas nós cremos que mesmo com todas essas circunstâncias, mesmo com o nosso contexto bagunçado, né, no sentido assim de tantas mudanças em tão pouco tempo, a gente tendo que se ajustar a novas regras, novas leis, nova dinâmica de mercado, dinâmica de trabalho, enfim, muita adaptação. Mesmo que toda essa adaptação esteja acontecendo, nós cremos que existe um processo dentro de nós feito por Deus. Eu tenho certeza que se você parar um minutinho e olhar para aquilo que aconteceu no começo, quem você era no começo de 2020, para quem você é hoje, em setembro de 2021, será que isso mudou? Eu aposto que pelo menos alguma coisa em você está diferente. Por quê? Porque mesmo quando a gente está no vale, existe a transformação do Senhor na nossa vida. E aí a gente precisa o quê? Se animar. Porque como um guerreiro de Jesus, né? Como um guerreiro do exército de Deus, ao vestir essa capa, a gente entende que é preciso ter ânimo, é preciso ter motivação, porque a nossa luta é uma luta maior do que a própria nossa existência. É uma luta em Cristo.
É uma batalha em Cristo, é uma trajetória em Cristo. Nós estamos aqui para viver os planos que Deus desenhou para mim e para você. Nós estamos aqui para levantar de manhã com ânimo. E ânimo aqui não quer dizer motivação, a gente não vai estar todo dia motivado, mas se a gente estiver com a mentalidade de que por meio de Cristo nós podemos nos animar, porque há um plano maior para a nossa vida, independente das circunstâncias, isso vai nos ajudar a mentalizar. Peraí, eu tenho coragem porque Deus me deu a coragem, Ele deu a coragem no Espírito, como eu disse aqui no primeiro texto, e agora Deus está nos falando, não fiquemos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se desgastando, que você esteja cansado, realmente abatido muitas vezes, o nosso espírito vai se renovando dia após dia. Mesmo quando você não vê, existe um Deus que está agindo e nós não podemos deixar de acreditar e de confiar nessa transformação do espírito. Então, quando eu falo ânimo, é o ânimo de espírito, é um ânimo que vem da nossa alma mesmo, fortalecendo a gente dia após dia. Então, se amanhã, por exemplo, você acordar desanimado, você fala assim, ok, eu posso até estar desanimado, mas eu vou me animar em Cristo. Hoje eu vou dar o meu melhor, porque eu estou no exército de Cristo. E no exército de Cristo existe uma preparação de ânimo dentro de mim e para as pessoas que Deus está chamando para servi-lo. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Então a gente falou de coragem. Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de coragem. E Deus está nos renovando dia após dia em espírito e alma. Por isso a gente precisa se animar. A gente não vai desanimar, por mais que a tempestade esteja vindo. E é engraçado essa parábola da tempestade, né? Quando existe um mar revolto e todos os discípulos estavam nesse barco. E aí, diante da tempestade, eles olham e Jesus está dormindo. E aí eles vão lá, Jesus, acorda, essa tempestade, o mar vai virar. E Jesus fala, homens de pouca fé, e ele vai e acalma a tempestade. A gente se anima quando a gente deixa de olhar para fora do barco e entende que Jesus está dentro do nosso barco. Que quando tudo lá fora estiver muito difícil para se motivar sozinho, a gente pode olhar e falar assim, peraí, pode estar caindo a maior tempestade, eu vou me animar, porque Jesus está no meu barco. Jesus está no meu barco, Jesus está comigo. E aí é muito lindo, porque ele é o nosso comandante, como o Rodrigo disse aí no comentário. Ele é o nosso comandante, e o comandante está dentro do barco. Ele não está agitando a tempestade, ele está dentro do barco, nos capacitando para vencer. Mesmo que você não o veja, você pode ter a certeza de que ele está na sua vida te capacitando e te ajudando a vencer as tempestades da vida. Por isso, a gente precisa ter ânimo. E aí a próxima palavrinha que veio nesse processo aí de renovação do meu coração, e eu espero que faça sentido para você, tá no sentido, bom, eu já tenho, né, a minha capa, eu já tenho coragem, então vou me vencer, vou me vestir dessa coragem, e eu já tenho ânimo para levantar e fazer acontecer, né, a vida é agora. Mas espera aí, coragem mais ânimo, eu preciso de um aspecto essencial, que é a preparação. É o nosso terceiro aspecto da capa. Não adianta nada eu ser corajosa e sair sem estar preparado. Você imagina algum super-herói, vamos pegar esse imaginário, né, infantil, algum super-herói despreparado? O Super-Homem, o Homem-Aranha, Batman, né? Vamos pegar uns que usam capa aí, né? Existe uma preparação, cada um é capacitado. Estou pegando um exemplo só para ilustrar. Mas no exército do Senhor, nós também precisamos estar preparados para servi-lo. E aí você fala assim, Ana, mas servir a Deus é só a obra da palavra, como você está dizendo? Não. Servir a Deus, a gente serve a Deus honrando os dons e os talentos que Ele nos deu. Então você vai servir na sua casa, você vai servir, né, sendo uma mãe ou um pai dentro de casa, um líder da sua casa, na empresa, por meio da sua profissão. Um médico serve aos outros, um garçom serve aos outros, um cozinheiro serve aos outros, um enfermeiro, um cientista. Todos nós estamos de alguma maneira servindo uns aos outros. E aí, olha o que a palavra de 1 Coríntios fala. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Segundo 1 Coríntios 11, 28.
que Deus está nos falando aqui? A gente precisa ter um hábito de nos examinar. Porque embora Jesus conheça e Deus conheça todo o nosso íntimo, tudo nosso, até coisas que nós não conhecemos, nós precisamos fazer esse exercício de parar, olhar para dentro, se examinar. O que em mim precisa ser renovado? O que em mim exige preparação? O que em mim precisa ser mudado? Que conhecimentos, que habilidades, que atitudes precisam ser renovadas para que eu tenha um serviço melhor para minha família, para que eu sirva melhor no meu casamento, para que eu sirva melhor na empresa? Aonde está essa resposta? Só você consegue encontrar. Se você não consegue sozinho, busque profissionais para te ajudar. Mas é imprescindível que a gente siga a orientação da palavra, que a gente examine a nós mesmos, examine com cuidado o que dentro de você. Eu falei no começo aqui, há 1 mês e meio atrás, mais ou menos, eu chorei diante do Senhor. Senhor, eu não gosto, eu não quero mais esses aspectos me travando. Eu não quero ficar desanimado, vira e mexe, cair num momento de tristeza. Renova em mim isso. Mas isso eu só consegui pedir porque eu tive clareza daquilo que realmente estava precisando, estava me travando para alcançar aquilo que o Senhor quer para a minha vida, deseja para a minha vida. E há promessas na vida de todos nós. Amém? Então a preparação vem com isso, iniciando na descoberta desses aspectos em nós que não nos agradam ou aspectos que nos agradam e precisam ser melhorados ainda mais. Tá fazendo sentido para vocês? A gente falou de coragem, de ânimo e agora de preparação. E aí eu queria que você abrisse, se você tiver com a sua Bíblia aí, na 2ª carta de Pedro. Tá no Novo Testamento também, uma carta que 2ª carta de Pedro, que Pedro escreve e fala assim: uma orientação do Senhor em que aspectos que a gente precisa se preparar. Olha só que texto mais lindo. Pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Tá? Na 2ª carta de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Se você quiser anotar aí, eu abri. Tá? Mas fala assim: pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus. Que qualidades são essas? Não dá para ficar intrigado? Peraí, o Senhor está nos dando uma lista, então eu vou voltar um versículo para vocês entenderem o que é. Peraí. Aqui. Por isso, façam o possível para juntar bondade à fé. A bondade juntem com conhecimento. E o conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, juntem a perseverança. E a perseverança, a devoção de Deus. A essa devoção, juntem a amizade cristã. E a amizade cristã, juntem o amor. Olha só que ingredientes mais poderosos que o Senhor traz para que a gente examine dentro de nós como que a gente está com relação a esses aspectos. Eu vou ler os aspectos de novo. Bondade, fé, conhecimento da palavra, conhecimento científico, conhecimento da sua vida, conhecimento de si mesmo, né? Conhecimento, domínio próprio, domínio das minhas emoções, domínio com relação aos meus rompantes, as minhas sombras e também as minhas luzes, né? Aquilo de bom e de ruim que habita em mim. Ou seja, eu preciso me conhecer, eu preciso conhecer para ter esse domínio próprio. Ao domínio próprio, juntem perseverança, constância. Eu não sei se você é do tipo da pessoa que adora iniciar projetos, mas nem sempre consegue finalizar os projetos. Deus nos convida aqui para sermos perseverantes. A gente precisa estar preparado para ser constantes, né? Constantes na vida. E a perseverança, a devoção a Deus, né? A conexão com o Senhor e a nossa humilhação diante de Deus para reconhecer que Ele é soberano na nossa vida. E essa devoção juntem amizade cristã, amizade pelos irmãos, pelas pessoas que estão ao nosso redor.
E por último, e não menos importante, muito pelo contrário, mais importante de tudo, é o amor. A gente tem que estar preparado como exército do Senhor em bondade, em fé, em devoção, em preparação, em conhecimento, em domínio próprio. Deus vai nos capacitar à medida que nós estivermos mais preparados. Deus vai nos usar à medida da nossa preparação. Então busque no seu dia a dia ser uma melhor pessoa por meio do seu comportamento. Todas essas palavras aqui se testificam, né, se atestam por meio do nosso comportamento. Não adianta eu falar, eu sou uma pessoa devota a Deus, mas eu não praticar isso. O que Deus nos fala é prepare-se na fé, em conhecimento, né? Exercite e pratique tudo isso que você está renovando dentro de você. Se você está precisando renovar essa amizade cristã generosa, bondosa com os outros, pratique. Quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica. E aí, a gente não precisa excluir a ciência da fé. Não, as duas coisas podem andar junto. Quanto mais eu conheço do meu corpo, né, com as pesquisas científicas, quanto mais eu conheço do poder do meu cérebro, do meu pensamento, mais eu vou estar preparada, com ânimo e coragem para ser uma serva do Senhor. Tá ali, ó, grudadinha com Deus para servir a Ele nesse exército de luta. Amém? E aí a gente vai para o nosso último aspecto. Um último aspecto muito especial, que é a questão da alegria. Nós, durante essa pandemia, vivemos momentos, e aí as estatísticas não nos deixam mentir, que o nível de ansiedade, de depressão, infelizmente também de suicídio, aumentou demais. As pessoas, muitas delas, estão entristecidas, se não constantemente passaram por momentos ou estão passando por momentos desafiadores, que entristecem, é luto, é perda, é batalha, né, reinvenção, enfim. E aí, se a gente não cuidar, a tristeza vai tomando conta da gente. Ela toma um pouquinho do nosso coração, mais um pouquinho, e quando vê, se você não cuidar, não vigiar, como a gente falou na semana passada, o que acontece? A nossa alegria de vida mina e a tristeza toma conta do nosso ser, do nosso espírito, da nossa alma. A gente precisa estar vigilante com relação a isso. E aí, olha o que a palavra do Senhor traz em Provérbios, capítulo 17, versículo 22. Olha que coisa mais linda. A alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Em outra versão, fala assim, deixa eu abrir aqui para vocês verem. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Olha só que palavra mais forte. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Deus é tão maravilhoso que Ele colocou dentro de nós a capacidade de produzir hormônios relacionados à felicidade. A gente tem ocitocina, endorfina, dopamina, serotonina. São hormônios que, se a gente tiver alguns hábitos positivos, eu até postei isso no Stories hoje, coincidentemente chegou até mim uma imagem com os 4 hormônios da felicidade, né, tidos como hormônios da felicidade. Deus é tão lindo que Ele colocou dentro de nós uma fábrica de remédios para a nossa alma. Uma fábrica que, por meio do exercício físico, do agradecimento, do carinho, do abraço, do contato com a natureza, do toque, a gente produz o nosso próprio remédio. Quanto mais a gente agradecer, quanto mais a gente tiver direcionado o nosso olhar para aquilo de bom que está acontecendo, mesmo diante do caos, mesmo diante da tempestade, se eu consigo olhar e agradecer e ter alegria porque Jesus está no meu barco, o meu índice de remédio na minha alma aumenta. O índice de hormônio dentro do meu coração aumenta. Olha como Deus é maravilhoso, Ele colocou em nós uma fábrica de produzir alegria. Então a gente precisa buscar dentro de nós, dentro dos nossos hábitos, dentro da nossa vida, recursos para aumentar cada vez mais a nossa alegria e estar em comunhão com o Senhor, estar em conexão com o Senhor, aumenta ainda mais essa alegria. Domingo agora, a minha mãe me mandou uma foto muito linda. Meu pai estava indo para a missa com o Gustavo, meu irmão, que é especial. E aí o Gustavo já está com 32 anos, é uma criança. E ela mandou uma foto tão linda. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Ah, eu vou conseguir. Olha só a imagem do meu irmão.
indo para a missa. E aí ele chama Deus de Pai. Ele fala assim, vamos no Pai? Então ele fala pro meu pai, pai, vamos no Pai? Ele quer ir para a missa. Olha só que coisa mais linda. Isso é a alegria que agrada o Senhor. Quando nós olhamos para essa imagem, eu espero que faça sentido como fez para mim. É claro que a gente tem um sentimento muito grande aqui, mas olha a alegria de uma criança especial que está em total conexão com o Senhor. A alegria de falar assim, eu quero estar na presença de Deus. Deus, vem para mim, vem e fica comigo. Olha que coisa mais linda, mais linda. E essa alegria está disponível para todos nós. A alegria da salvação de Deus está disponível para todos nós. Como é que a gente aumenta essa alegria? Principalmente por meio da oração de agradecimento. Deem graças ao Senhor por todos os dias, todos os momentos. Você está vivo, você tem uma família, você tem um teto, mesmo quando tudo está despencando. Existem momentos e aspectos da nossa vida para a gente agradecer. A alegria é um processo muito maravilhoso que a gente precisa estar em conexão com essa virtude. E Deus fala na palavra que a coragem é o início para todas as virtudes, para liberar todas as virtudes. Então, o meu convite nessa noite é que você vista essa capa de coragem, de ânimo, de preparação, esteja disposto a se preparar para qualquer que seja a sua batalha, se preparar para os seus sonhos e tenha alegria mesmo durante o processo. Muitos processos são difíceis, são demorados e são desafiadores, mas Deus é maravilhoso e Ele vai dia após dia nos moldando, nos edificando no Senhor. Eu quero colocar um louvor agora para você e eu vou te convidar a se conectar com esse louvor, escutar atentamente a letra dessa música. Eu descobri ela hoje, mas eu quero muito que você ouça com o coração aberto mesmo. Vou colocar a letra dela aqui para você acompanhar. Chama Coragem. Olha que coisa mais linda. Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui hoje. Eu espero que faça sentido para você. Tá dando para escutar? Me dá um joinha se estiver dando para escutar. De joelhos, você fala com Deus. Vencer é mais difícil que eu pensei. Nesse mundo de gigantes, você se sente ninguém. Olha e se vê sozinho. Tá dando pra escutar? Deus não vai deixar, você não vale. Não esqueça uma promessa, você tem. Olha que letra linda, gente. Não importa quão pequena seja a tua fé. Não importa a nossa fé, Deus tá aqui. Montes você vai movimentar. Então sonha, confia. Então sonha, confia. Se levante e lutar. Olha que lindo, olha que louvor mais lindo. Te chamando pra mim. Está no seu DNA. Acredite, você vai chegar lá. Coragem. Pra vencer tem que lutar. No fim o mundo reconhecerá o seu valor. Deus te fez pra brilhar. Deus te fez para brilhar, Deus me fez para brilhar, Deus fez cada um a imagem e semelhança dele. Nós temos a essência de Deus no nosso DNA. Mas Deus não vai deixar você no vale. O vale é passageiro, todos nós precisamos passar pelo vale. Você tem. Não importa quão pequena seja a tua fé. Nos montes você vai movimentar. Amém. Então sonha, lutar. Deus está nos convidando, gente, para vestir a capa dele nesse momento. Amém. Recebe essa bênção hoje. Deus está te chamando para lutar.
brilhar. Coragem, Deus te chamou pra vencer. Está no seu DNA. Acredite, você vai chegar lá. Coragem pra vencer. Amém. Olha que texto mais lindo dessa música. Eu descobri esse louvor hoje e eu me emocionei na hora que eu escutei. Coloquei umas 10 vezes, escutei. É muito lindo. Deus nos chamou para vencer, Deus nos chamou para lutar. E meu convite hoje é que você vista a capa. Hoje, imagine amanhã você acordando e falando assim, que roupa que eu vou vestir? Não importa o que está por baixo, por cima eu quero a capa de Jesus. A capa com coragem, com ânimo, com preparação e com alegria. Se nós estivermos com a nossa mente voltada para essa capa, para essa unção do Senhor por meio do sangue derramado de Cristo, essa capa está assim, ó, pingando o sangue de Jesus, porque Ele nos deu a esperança. A nossa maior vitória é poder entrar no paraíso com Deus, na esperança da vida eterna. Jesus morreu por nós. Jesus, Ele pagou o preço pelos nossos pecados. O que Ele quer de nós é que a gente tenha coragem. Coragem para enfrentar os nossos medos, coragem para assumir que a gente não é perfeito, que a gente precisa, sim, da ajuda uns dos outros. Que Deus abençoe abundantemente a gente. E eu espero que tenha feito sentido para você essa capa, essa simbologia da capa, como tem feito para mim. Eu agora falo, não saio mais de casa sem a minha capa de Jesus. A minha capa de coragem, ânimo, preparação e alegria. Que cada dia a gente seja um pouquinho melhor do que a gente foi ontem. Não nos comparando a outras pessoas, mas aqui, ó, fiel na nossa caminhada. Porque mesmo quando tudo parece não estar se movimentando, existe um Deus que se movimenta, que está ali, ó, de mãos dadas com a gente, está no nosso barco. E a gente precisa se alegrar, agradecer, porque Ele está no nosso barco. Não duvide disso. Não importa as circunstâncias, Ele está no nosso barco. Amém? Vamos fechar os nossos olhos agora e vamos entregar, né, a nossa alma, as nossas aflições, as nossas necessidades na mão de Deus. Amém? Senhor, meu Deus, nós queremos lhe agradecer, Pai, pela palavra, pela oportunidade, Pai, de estar em contato com a Tua presença, com os Teus ensinamentos, Senhor. Nos unja com Seu óleo sagrado, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos abrace com as Tuas asas, Senhor. Coloque anjos ao redor e ao derredor da nossa casa, nos protegendo, nos guardando, Pai. Que o Senhor possa nos preparar para o exército do Senhor, para um exército de lutas e de vitórias, Pai. Nós sabemos que essa vida é muito mais do que aquilo que a gente enxerga e o Senhor não nos desampare, esteja conosco firmemente no nosso barco. Nós queremos o Senhor como capitão do nosso barco e juntos com o Senhor nós teremos cada vez mais coragem, mais ânimo, estaremos mais bem preparados com a alegria do Senhor para enfrentar qualquer tipo de tempestade, Pai. O nosso coração muitas vezes fica aflito, Pai, porque as provações da nossa vida parecem ser muito difíceis. Nessa hora, Pai, venha ao encontro das necessidades de cada um, nos ajude, dando livramento do mal, nos protegendo de toda e qualquer investida do mal na nossa vida, Pai. Que o Senhor proteja as nossas famílias, os nossos lares, o nosso emprego, que o Senhor dê proveito mesmo, venha trazer aquilo que cada um de nós necessita, seja físico, material, espiritual, Pai. O Senhor supre toda necessidade, nós cremos em Ti, Pai. Entregamos ao Senhor, Pai, as nossas angústias, as nossas aflições. Faz um renovo em nós, Pai. Faça com que a coragem para enfrentar os desafios seja firmada no Senhor, Pai, porque o Senhor é fiel e nós cremos nisso. Nós entregamos a nossa vida nas Suas mãos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que amanhã você saia de casa vestido com essa capa de Jesus e seja renovado por meio do Espírito Santo. Sozinhos nós não conseguimos, sozinhos é muito difícil, mas com Deus nada é impossível, tudo é possível para nós. Basta a gente querer, lutar, buscar
e estar sempre na presença do Senhor, nos humilhando diante dele, pedindo a bênção e as mãos dele para a gente caminhar. Amém? Na próxima terça-feira a gente tá junto. Talvez eu vá rever essa questão do horário. Vou até colocar uma enquete nos meus stories. Que horas que vocês preferem? Se é às 7 ou às 8. Eu tenho recebido muitos pedidos de pessoas que só estão conseguindo assistir depois de 8 por conta do horário. Chega em casa do trabalho. Vou colocar uma enquete. Então, se por acaso mudar, eu deixo um aviso para a semana que vem. Se vai ser às 7 ou às 8. Tá bem? Um beijo bem grande e até semana que vem. Fiquem com Deus.